Começam a haver uma diminuição do peso. O que acontece no organismo dela? Começa a perder aquela retenção de líquido. E o problema de agora, principalmente, se a gente for de lá para cá, começa a melhorar toda a inflamação. Ela vira gordura, de gordura vira energia. Gostaria de entrar em cetose nutricional? A gordura corporal como fonte de energia. Deixa um like. Como exatamente a dieta carnívora age no corpo, na fisiologia, no metabolismo? Quais são os elementos que fazem ela ser tão interessante? Então, agora vamos para a carnívora, né? Então, contei um pouco dessa minha trajetória, do que eu comecei a estudar e o que hoje eu faço com o Alessandro. Então, em primeiro momento, né? Até a gente estava falando assim, eu não sou contra os vegetais, tá? Eu só não sou a favor da retirada da proteína animal da alimentação. Então, quando uma pessoa, né, ela quer fazer uma dieta com baixo carboidrato, o que acontece no organismo dela, tá? Ela começa a diminuir aquela insulina, porque quanto mais carboidrato, glicose entra para o teu sangue, maior a sua insulina. A insulina é um hormônio que capta essa glicose, ela tem outras funções, mas ela capta a glicose e coloca para dentro da célula. É energia, né? Então, pega a glicose, põe para dentro da célula para fazer toda a parte energética. Se eu tenho um consumo menor, né, de carboidrato, o que acontece? Eu tenho uma diminuição dessa insulina. Então, aquelas pessoas que têm resistência insulínica, né, que têm problemas metabólicos, como diabetes, por exemplo, esteatose hepática, elas começam a ver uma diminuição do peso, começa a ver uma diminuição dessa insulina, começa a perder aquela retenção de líquido, começa a melhorar toda a inflamação, porque carboidrato refinado principalmente gera uma inflamação no corpo, né? E ela começa a ter o emagrecimento, então começa a usar o quê? Sabe aquela glicose que virou energia? Aquela glicose começa a ser liberada, a energia dela, porque ela vira gordura, de gordura vira energia, né? Ou seja, a pessoa começa a utilizar essa energia, né? Começa a ter um emagrecimento, e com isso, né, ela começa a liberar o que a gente chama de corpos cetônicos. Já ouviu falar, né? Eu gostaria de entrar em cetose nutricional, né? Eu vou medir a minha cetose. Ou seja, significa que o teu corpo está utilizando a gordura corporal como fonte de energia. E isso para as dietas cetogênica e carnívora, porque carnívora, depois eu vou falar um pouco mais sobre ela, mas a carnívora, você tem basicamente, se você faz uma carnívora mais limpa, basicamente pouquíssimo, 1 a 2% de carboidrato só, que é só o glicogênio hepático, às vezes, do fígado, do animal, um pouquinho de carboidrato que tem no glicogênio muscular do animal, o ovo tem um pouquinho, se comer um pouquinho de lácteo também tem um pouquinho, então a quantidade é muito baixa. Então, você começa a liberar esses corpos cetônicos, né, essa gordura como fonte de energia, né? E aí, isso que a gente fala de entrar em cetose. E por que isso é bom? Isso é bom porque os corpos cetônicos, né, a gente tem 3 principais corpos cetônicos, que é a acetona, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, tá? A acetona, sabe quando a pessoa começa a fazer dieta cetogênica e fala que ficou com um bafo ou que o xixi tá mais, né, com um cheiro ruim? É o que é liberado em primeiro momento, tá? Depois isso se estabiliza, né? Aí, o que a gente tem mais em quantidade seria o acetoacetato, né? Que ele se transforma a gente fala que é o BHB, que é o beta-hidroxibutirato, né? Que é o que a galera quer, né? Porque ele traz mais benefícios com relação à desinflamação. O nosso cérebro, ele funciona melhor com o BHB, né? Com os corpos cetônicos, do que com a própria glicose, né? A parte de recuperação
muscular, ela é muito mais rápida também com os corpos cetônicos. Hoje já se tem estudos relacionando a cetose com a melhora de câncer, melhora do Alzheimer, tá? Então, ou seja, a gente tem uma melhora muito significativa de doenças, que hoje são doenças modernas, que a gente está vendo cada vez mais, sem contar em todos os benefícios que a gente tem usando a nossa energia premium. A gente estoca gordura porque a gente, na nossa ancestralidade, se a gente for voltar lá para a ancestralidade, a gente não tinha comida como a gente tem hoje. Então, por isso que a gente estoca como sobrevivência. Porque na hora que você precisa utilizar a energia, você tem ali disponível. Então, os corpos cetônicos, ele realmente é a nossa questão metabólica da qual a gente não deveria ter saído nunca. A gente, se olhando para a nossa ancestralidade, né, naquele período pré-agricultura, que isso já tem, né, mais de 300 milhões de anos, né? Então, nesse período, a agricultura tem por volta aí de 12 mil anos, né? A pré-agricultura tem muitos e muitos anos antes disso. Então, nós evoluímos, nós viemos dessa evolução com corpos cetônicos. A gente não tinha glicose disponível. Por mais que a gente fosse caçador e coletor, a gente não tinha tanta disponibilidade de glicose assim, né, de carboidrato assim. Então, ou seja, depois do período da agricultura, que a gente começou a consumir mais grãos, enfim, que a gente mudou toda essa parte metabólica. Só que a gente não evoluiu tão rápido assim, nosso corpo não teve essa evolução tão rápida assim. Então, é por isso que essas doenças, né, cada vez mais tá surgindo. E o problema de agora, principalmente, se a gente for de lá para cá, é que agora a gente vê isso na infância. Não, assim, até eu fui num café essa semana e um pai da criança falou: meu filho de 9 anos está com diabetes. Está com diabetes tipo 2, porque existe a diferença, né? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que a pessoa não consegue produzir a insulina, por isso que ela tem o diabetes. O diabetes tipo 2 é uma doença adquirida. Adquirida porque a alimentação está ruim, né? E não está praticando atividade, é o estilo de vida. Então, você imagina uma criança de 9 anos, né? Com um problema metabólico. E, ou seja, se a gente for no nascimento, que eu fui lá na antropologia, se a gente for no nascimento, o bebê, ele nasce cetogênico. Ele nasce e vai tomar o colostro materno. Qual que é a maior quantidade de nutriente de um colostro? É a gordura. Tanto é que o colostro é até amarelinho. Então, ou seja, se a gente for nessa linha, a gente percebe que o nosso metabolismo tem que ser de cetose. A gente precisa manter, né, o nosso corpo armazena energia e utiliza a energia. Só que o que está acontecendo hoje? A gente só está armazenando energia, tá? Então, por isso que a questão da cetose, da dieta cetogênica, é uma alimentação que a gente nunca deveria ter saído. Tem alguns estudos, eu acho que é de 2014, que demonstra que a alimentação dos nossos ancestrais era constituída de 18% apenas de carboidrato, ou seja, uma dieta cetogênica. A maior parte da nossa alimentação ela era proveniente de gordura e proteína animal. E como que é uma dieta cetogênica, assim? Quais são os alimentos que a pessoa pode comer, e etc? Então, a galera acha que não pode carboidrato é ruim. Não é, tá? O excesso dele é ruim. O carboidrato refinado é ruim. Tá? Mas vamos para a tua pergunta. O que é uma dieta cetogênica? Né? É uma dieta que vai te levar à cetose nutricional, ou seja, que vai aumentar a tua produção de corpos cetônicos. Então, ou seja, você vai fazer um exame, por exemplo, de sangue, hoje tem, né, aquele exame tipo de glicose, tem o de cetose, né? E aí você mede, ele tem que estar acima de 0,5 para você
estar, né, em cetose, para você estar utilizando a tua gordura corporal como fonte de energia. Então, dentro de uma dieta cetogênica, a gente vai ter uma base alimentar de gordura. Então, ou seja, o que tem em gordura? A gente tem as carnes, né, que tem gordura. Então, é a gordura e a proteína. E se a gente colocar, por exemplo, os vegetais, aquelas frutas que têm mais gordura, tipo abacate, né, ela entraria, né, na dieta cetogênica. Os vegetais, principalmente de baixo amido, então, né, as folhas, enfim, entraria, né, por exemplo, alface, tomate, entraria dentro da dieta. As frutas de baixa glicose, né, então, como eu disse, o abacate, né, entra também os ovos, os lácteos também pode entrar. Os lácteos também tem, tipo assim, tem alguma coisa à parte, é isso? Aham. Mas assim, no geral, a dieta cetogênica, ela é constituída em sua maior parte de gordura, tá? A gente fala mais gordura, proteínas normais e carboidrato baixo. As pessoas às vezes confundem e acham que dieta cetogênica é aquela dieta com mais proteína, né? Mas não, a dieta cetogênica clássica, ela tem uma quantidade maior de gordura. E aí tem várias subdivisões dentro de uma dieta cetogênica, a depender do que você quer. Então, a gente tem aquela que tem uma quantidade muito grande de gordura para epilepsia, né? Então, a epilepsia, na verdade, assim, a dieta cetogênica, ela ficou muito conhecida para o tratamento da epilepsia. Só aí você já vê o quanto o nosso cérebro, ele quer utilizar a gordura, né? A gordura é muito melhor do que a glicose, né? Então, ou seja, a epilepsia, ela ficou, né, mais conhecida ali dentro da dieta cetogênica. Porém, eu estava lendo um estudo há poucos dias atrás e vi que a dieta cetogênica, a primeira aplicação dela antes do uso para epilepsia foi para o diabetes tipo 1, né? Então, se eu não me engano, o ano 1902. Eu preciso depois só verificar se é essa. Então, ou seja, a primeira aplicação foi para o diabetes tipo 1. Aí depois os pesquisadores verificaram que existia uma melhora nessa parte cerebral e depois foi utilizado para a epilepsia e que ficou bastante conhecida, né? E, enfim, se a gente pensar nisso, como eu te falei, você começa a perceber o quanto o nosso cérebro tem uma maior necessidade do uso da gordura, né, ao invés da quantidade de glicose, né? Isso é muito interessante, porque agora fazendo só uma experiência pessoal, quando eu tomo um café da manhã de bacon e ovos, por exemplo, eu sinto que eu tô mais afiado, sabe? Tipo, as minhas ideias estão mais Sim. afiadas, a minha fala tá mais afiada, meus pensamentos estão mais certinhos. Se eu como, por exemplo, um pão de queijo, tipo alguma coisa assim, com mais carboidrato, ou mesmo pão com ovo, pronto, só mudou uma das coisas ali. Eu já não me sinto mais assim, sabe? E assim, uma das funções também da insulina é te colocar para dormir, né? Então, assim, se você tem uma... Vamos pensar. Por que muitas pessoas, depois que almoçam, elas querem dormir? Porque tem um pico, né? Teve um pico ali de glicose e insulina. E aí, isso te coloca para dormir, né? Quando você faz uma dieta cetogênica, você fica alerta, né? Então, tem um estudo com caças americanos que eles começaram a fazer a dieta cetogênica para eles terem mais foco. E eles verificaram que existe uma melhora muito significativa, né? Houve uma melhora muito significativa para o foco. Então, ou seja, para o exército, né? Enfim, aeronáutica, isso precisa acontecer, né? Os soldados precisam estar muito mais focados. Então, fizeram esse estudo. Então, eles verificaram que a dieta cetogênica para essa questão do foco era muito importante, né, no exército. Eu achei muito legal na época quando eu li esse estudo. Depois eu posso, né, quando você for colocar a descrição, vou mandar, né, para você esse estudo, muito bacana. Então, ou seja, quando a gente percebe
né, que a gente fica mais focado, a gente fica mais ligado, a gente não fica com tanto sono. Poxa, só aí a gente vê uma melhora muito grande para as coisas que a gente tem que fazer do nosso dia a dia. E aí, deixou o seu like? Yeah.